Tem gente que é como galho seco na nossa vida. Precisa ser cortado imediatamente da nossa história, porque agem como parasitas existenciais. Consomem nossa alegria, nosso tempo e a nossa paz. Tem gente que você ama, mas é pior do que pernilongo. Só chupa o seu sangue, só está ao seu lado para tirar algum tipo de vantagem, mas não ajuda você em nada. A árvore que não é podada no tempo certo, ela gasta 80% da sua energia alimentando galhos que nunca darão frutos. Deus poda, porque existem pessoas que nos deixam cegas diante do que Deus tem para a nossa vida. Então Ele poda para a gente voltar a enxergar o que nós não estávamos enxergando. O primeiro lugar aonde Deus vai passar a tesoura e vai podar é os seus relacionamentos. Toda vez que você deixar de ser útil para alguém, você vai se tornar descartável. Vai ter pessoas na nossa caminhada que só vão estar com a gente por oportunidade. Enquanto você ajuda, enquanto você abre porta, enquanto você está estendendo a mão, eles te amam. Mas quando você está cansado, eles te esquecem. Tem gente que só te vê como escada para chegar aonde quer. Sobe em você, pisam em você, usam a sua influência, usam as suas conexões e quando alcançam o patamar que eles precisavam chegar, eles deixam você de lado. Quem sabe alguém não subiu nas suas costas também e depois que tirou tudo que podia tirar de você, te deixou fraco no meio do caminho. Não espere tapinha nas costas de quem te ajudou. A maioria das pessoas só precisam das outras quando a ferida está aberta. Depois que a ferida está fechada, cicatrizada, o ser humano se torna descartável para o outro. A prova revela os falsos amigos. Já percebeu quando uma pessoa não consegue te atingir? Ela tenta manipular as pessoas ao seu redor. Quando o ataque direto não funciona, ela muda de tática. Começa a mudar o olhar dos outros sobre você, distorcendo fatos, inventando histórias e plantando dúvidas onde antes havia confiança. Esse tipo de gente é venenosa. Ela não quer apenas te ferir, quer te isolar, quer te ver sozinho, sem apoio, sem voz, porque é mais fácil destruir quem está desacreditado. Mas escuta, você não precisa responder. Quem vive de intriga morre de vergonha. E quem precisa manipular para vencer, já perdeu. O tempo revela que a verdade sempre volta trazendo justiça e restauração. E quando Deus decide te justificar, quem tentou mudar a versão a seu respeito vai ter que assistir à exaltação, e ela é pública. Não se contamine, continue, não pare, continue sendo você. A verdade vai aparecer e quem te levantou não vai deixar você cair. Que Deus abençoe o teu dia. Há pessoas que vão permanecer no teu coração, mas não na tua vida. Há pessoas que a gente nunca esquece. Elas passam pela nossa história e deixam marcas que o tempo não apaga. Algumas foram amor, outras foram quase. Algumas chegaram quando a gente mais precisava e outras foram embora quando a gente mais queria que ficassem. Mas o que é real precisa ser dito. Nem todo mundo que a gente ama vai ficar. E isso não é falta de amor, às vezes é falta de carinho mesmo, de sintonia, de tempo certo, de maturidade. Tem gente que a gente ama muito, mas não dá certo. Briga demais, dói demais, desgasta demais. E chega uma hora em que a gente precisa escolher entre continuar insistindo ou se preservar. O mais difícil é aceitar que alguém pode continuar no nosso coração mesmo estando longe da nossa vida. Você pensa na pessoa, sente saudade, lembra nos momentos bons e ainda assim sabe que não dá para voltar ou conviver, sabe que não dá para reviver. Porque quando algo nos faz mais mal do que bem, o amor não é suficiente para segurar. E tá tudo bem guardar um carinho, tá tudo bem lembrar e sorrir com o coração apertado.
Só não dá para viver preso no que já foi. Tem gente que só serve para ser lembrança, bonita, intensa, mas lembrança. E isso também é amor, amor que a gente aprendeu a deixar ir. Deus abençoe a tua vida. Se a vida é um livro, por que você está preso apenas a uma página da história? É um ciclo de dor, um relacionamento que te adoeceu, há uma porta que se fechou. Para de fazer peregrinação nas suas dores. Eu não consigo colocar um ponto final em nada. Talvez por isso que a sua vida está travada. A vida é feita de ciclos. Existe tempo de plantar, mas existe tempo de colher o que se plantou. Você precisa aprender a dizer adeus. Existem coisas que já não existem mais, porque foi o próprio Deus quem as sepultou na sua vida. O que passou, passou. O que ficou, ficou. O que perdeu, perdeu. O que foi sepultado, foi sepultado. Se Deus permitiu um ciclo se encerrar na sua vida, é porque novos ciclos vão começar a acontecer. Você precisa escolher as rodas que você senta, os lugares que você frequenta, filtrar o que você escuta, para não ficar enchendo a tua cabeça de informações que não vão te levar a lugar nenhum. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve e aquilo que a gente compartilha tem o poder de causar um grande impacto na vida das pessoas. Fuja de conversas tolas. Honroso é para o homem desviar-se de questões. Tem coisas que você não pode se meter, porque não diz respeito a você. Opinião você só dá para quem pede. E 90% de quem te pede uma opinião já tem opinião pré-formada. Quem fala demais se machuca. Relações maduras requer diálogos curtos. Desenvolva relações assim, que você fale pouco e a pessoa entenda muito. A bênção de Deus, ela não está em um lugar. A bênção de Deus, ela está em você. Aqui está o nosso maior desafio, é permanecer no lugar que Deus nos pediu, mesmo quando a gente não entende o que Deus está fazendo. Até porque Deus não precisa de cenário perfeito para nos abençoar. Até porque Deus não precisa de ambientes favoráveis para nos fazer crescer. Tudo que Deus precisa é de obediência. Segundo, você quer sair do seu casamento porque as coisas ficaram difíceis? Você quer sair do seu trabalho porque as coisas complicaram? Você pensa em sair daquela casa porque o ambiente ali não está muito agradável? Ainda que você esteja na crise, ainda que você esteja na prova, ainda que você esteja em meio a uma grande adversidade, permaneça aonde Deus te pediu, porque se você permanece aonde Deus te pediu, a bênção de Deus te acompanha por onde quer que você vá. Repito, a bênção de Deus não está em uma geografia. A bênção de Deus repousa sobre aqueles que nele crê. Existem pessoas que não têm dificuldade para recomeçar. Existem pessoas que têm dificuldade para entender que acabou. Gente que não sabe lidar com pontos finais. Gente que não sabe lidar com encerramentos de ciclos, com términos. Gente que não sabe lidar com adeus. Até quando você vai ter dó de certas pessoas? Até quando você vai ficar se espremendo para caber no mundo de alguém? Até quando você vai aceitar migalhas desse relacionamento? Até quando você vai caminhar ao lado de gente que já deixou de caminhar ao lado de Deus? Eu vim te dizer que você tem que parar de dar desculpas para quem nunca te deu destino. Chega de se mover pelo que você sente. Chega de ser guiado pelas suas emoções. Enquanto você tiver dó, você não vive o que eu tenho para você. Vai dar tudo certo para você essa semana. Você não está ouvindo isso por acaso. Tem coisa que parecia travada, parada, sem resposta, mas essa semana Deus vai girar a chave. Portas que você nem imaginava vão se abrir. Gente que te esqueceu vai te ligar. Convites que você não esperava vão chegar. E o que era para esperar
vai virar testemunho. Essa semana tem cura no seu corpo, clareza na sua mente, paz no seu espírito e alinhamento no seu caminho. Você vai dormir melhor, vai respirar fundo e vai voltar a sonhar. Quando o telefone tocar, vai ser resposta. Quando a porta abrir, vai ser de Deus. Quando a paz chegar, vai ser Ele dizendo: eu estou aqui. Não pense pequeno, não se sabote, não antecipe o fracasso. Vai dar tudo certo, porque Deus já está no final dessa semana preparando tudo o que você ainda não viu. Se essa palavra é para você, escreve aí nos comentários. Eu recebo. Terei a melhor semana do meu ano. Que Deus te abençoe. Para de responder a idiotas. Você não precisa entrar em toda a guerra só porque foi chamado. Tem gente que não quer ouvir, quer te desestabilizar. Gente soberba, frustrada, doente na alma, que não suporta o fato de você estar de pé. Então, tenta te provocar, te expor, te ferir, só para se sentir vivo. Não se abaixe para isso. Quem já decidiu te odiar não merece nem o som da sua voz. Você não tem que provar nada. Quem sabe quem é não se explica para quem vive em crise de identidade. Aprenda. Perdoa, mas se distancia. Ora, mas silencia. Ama, mas de longe. Porque gente que nos intoxica merece desprezo. Paz não é ausência de conflito, é ausência de parasitas emocionais. Você não foi ungido para se arrastar atrás de aceitação. Foi chamado para avançar e responder com frutos, não com justificativas. E entenda uma coisa, tem batalha que você vence com desprezo. Tem gente que só entende o silêncio. Tem voz que você nunca deve ouvir e nome que nunca deve citar. Silencie e siga. O barulho deles não tem força onde Deus te plantou para florescer. Que Deus abençoe a tua vida. Eu tenho aprendido ao longo da vida que a arma mais poderosa que o diabo usa para destruir uma pessoa se chama relacionamento. Toda vez que o diabo quer te destruir, ele te apresenta uma pessoa, porque alianças determinam destinos. Existem pessoas que são portas, como existem pessoas que são cadeados. Lei da associação. Se você andar com o sábio, você vai se tornar sábio, mas se você andar com tolos, você vai também se tornar um tolo. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nem toda oportunidade é uma bênção. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Pessoas erradas atrasam destinos. Pessoas erradas atrapalham promessas. Até quando você vai ter dó de certas pessoas? Até quando você vai se espremer para caber no mundo de alguém? Até quando você vai viver ou sobreviver dessas migalhas afetivas que você recebe? Uma hora ou outra, você vai ter que aprender a colocar um ponto final em algumas histórias. A gente tem dificuldade de se desprender de certas pessoas. A gente fica com dó. Às vezes você está sentindo dó de gente que não pensaria duas vezes antes de prejudicar você. Tem gente lutando a guerra de gente que não tem um pingo de consideração por você. Tem gente chorando por gente que não derramaria uma gota de lágrima sequer por você. E gente aqui insistindo em gente que na primeira oportunidade não pensaria duas vezes antes de virar as costas. Você tem que parar de sentir dó de gente que não combina com o teu propósito. Chega de se mover pelo que você sente. Chega de ser guiado pelas tuas emoções. Chega de ser refém das pessoas. Você precisa entender que Deus já viu o final dessa história. Você só viu o começo dessa história e o meio dessa história. Deus já sabe aonde essa história vai chegar. E Deus está dizendo, por mais que você ajudou alguém, tenha uma dívida de gratidão com alguém. Quando chega o tempo desse alguém partir, não compete a você segurar esse alguém do seu lado. Então pare de chorar por gente que não cabe mais no seu futuro.
Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Conheceu o caminho, mas andou pelo atalho. Judas conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha. Viveu na luz. Conheceu a luz, mas optou pelas trevas. Conheceu a verdade, mas optou pela mentira. Judas conviveu com Jesus, mas não se converteu a Jesus. Caminhou com a vida e optou pela morte. Nós corremos esse risco de conhecermos a porta, mas não entrarmos pela porta. Sabermos qual é o caminho, mas tomarmos atalhos. Corremos o risco de estarmos aqui ouvindo o evangelho, tendo um pastor que Deus colocou você para estar sobre esse pastorado, mas não reconhecer como pastor. Você pode conhecer a luz, mas não andar na luz. Isso pode acontecer comigo e com você a qualquer instância. Aconteceu com um apóstolo, pode acontecer conosco. Mas qual que era a relação de Jesus e Judas? Era uma relação sólida e enriquecedora. Judas era um homem de confiança. Pode parecer que não, mas era. Judas era um homem de extrema confiança. Primeiro, o que é confiança? É a crença de que algo não vai falhar. Não somente Jesus confiava em Judas, mas como amava Judas. Eu disse que Jesus amava Judas. Detalhe pequeno: Jesus ama quem você odeia. Se você continuar salvando todo mundo, vai se afogar. Você se doa, se entrega, sempre está lá quando alguém precisa, mas ninguém percebe que você também está se afogando. E sabe por quê? Porque você entrou para salvar gente que não quer ser salva. Tem pessoas que não querem mudar, elas só querem alguém para afundar junto. Você está tentando resgatar quem já decidiu se afundar. E nessa, quem está ficando sem fôlego é você. Você chama isso de amor, mas no fundo é medo de deixar ir. Você não é responsável pela cura de quem escolheu a própria dor. Quem quer ser salvo, colabora. Quem não quer, afunda você. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se todo mundo for prioridade, você vira ninguém. Aprenda a se salvar também, porque o mundo não vai parar para te socorrer, mas Deus vai. Comenta aqui, eu também preciso cuidar de mim, e manda esse vídeo para mais alguém. Que Deus abençoe a tua vida. Tem dia que tudo nos afeta. Uma palavra atravessada, uma mensagem que não veio, um comentário bobo, um gesto seco. E se a gente for sensível demais, a gente se machuca o tempo todo. Tudo vira ofensa, tudo parece pessoal, tudo dói. Mas o mundo não vai ficar mais leve. As pessoas não vão aprender a tratar melhor umas às outras. Nem todo mundo vai ter empatia com você. É a gente que precisa criar uma casca mais grossa. Não dá para se tornar frio, mas também não dá para adoecer por dentro. Todo dia, alguém vai tentar te tirar do sério, te provocar, te ferir, te desestabilizar. Você precisa de resiliência emocional para olhar, respirar e deixar para lá. Porque nem tudo é sobre você. Às vezes é só sobre o outro, sobre a dor do outro, sobre a frustração do outro, ou sobre a forma errada do outro viver a vida. Amadurecer é não levar tudo para o coração, é levar para Deus e seguir a vida em paz. Que Deus abençoe a tua vida. Quando uma mulher for embora da sua vida por um único motivo, ela acredita piamente que existe algo melhor do que você no mundo lá fora. Ela acredita que existe homens melhores, ela acredita que possa existir uma vida melhor, uma realidade onde você simplesmente não existe. Dói, mas você precisa ouvir o que essa decisão dessa mulher está te dizendo. A sua única resposta, se isso acontecer, é: tudo bem, eu vou ficar bem sem você. Vai lá, viver a vida que você quer e ponto final. Sem negociação e sem barganha. Jamais implore. Não negocie a sua dignidade tentando convencer essa mulher. Entendeu? Ela já decidiu que a vida dela é melhor, longe de você. Então deixa. Implorar não vai trazer ela de volta. Só vai confirmar que você é um cara medíocre e que ela tinha razão. A resposta mais forte de um homem nunca está no que ele diz. Está em como ele segue vivendo. Como ele reage. Você aceita, você se retira em silêncio e volta para dentro de si mesmo. Para o seu corpo, para o seu trabalho, para os seus objetivos, para os seus projetos de vida, para a direção da sua vida que só depende de você. Porque o fim de uma relação não é uma desculpa para você terminar consigo mesmo. Essa mulher foi embora.
mas o seu futuro continua sendo problema seu. Aceite que ela foi, extraia a lição e siga em frente, porque sua vida não acaba quando uma mulher decidir ir. Ela só entra numa fase nova. E preste atenção, o caminho que você toma e quem você se torna depois desse acontecimento, os comportamentos que você escolhe ter, são responsabilidade única e exclusivamente sua. É sua decisão decidir se depois disso você vai se jogar na sarjeta ou se você vai se empenhar e se dedicar para se transformar no homem mais incrível da sua vida. Se você é homem e deseja se transformar numa verdadeira fortaleza emocional, acesse o e-book na descrição do meu perfil. Manual do Homem de Alto Valor. São 135 páginas que eu te garanto, se lidas e aplicadas, te colocarão na tua melhor versão. Até a próxima. Sai das dívidas, monta sua reserva de emergência, para de ficar comprando coisa. A psicologia financeira que custa 30. Cara, aquele livro, se você ler com calma ele e tira ali, extrai dali todas as lições que o cara tem pra ensinar, isso aí vai te ensinar em, tipo, 2 dias dá pra você terminar de ler aquele livro, tem 150 páginas, eu acho. Em 2 dias você muda o resto da sua vida. E foi o melhor livro do ano, na minha opinião. É muito bom. Você precisa ler esse livro sem dúvida. Como que o cara tá saindo da pobreza? Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Se eu pudesse, eu poderia parar aqui agora e falar: Máfia, valeu, obrigado pelo podcast, eu só quero deixar essa lição pra você. De 2.100.000 que me seguem no Instagram, de 1.700.000 que me seguem 2.1 no YouTube e 1.7 milhão no Instagram, 90% dos depoimentos que eu ouço é: não é porque tá ganhando mais, não é porque foi promovida a gerente. São pessoas que continuam ganhando o mesmo de sempre, só que por mudar a mentalidade do tipo, eu não vou mais ficar torrando dinheiro pra impressionar ninguém. Se você lê e absorve tudo que tá ali, cara, isso aí vale mais que muito curso que tem gente pagando 2 pau aí, sabe, mano? Pra você mudar seu mindset, não sei o que lá, né? É. Mas realmente, eu acho que uma das coisas que mudou meu mindset, né? Que fala mindset e tal, a forma de pensar ali, você começa a diferenciar o que é ativo e o que é passivo pra você. Por um cara que tá no Uber, o carro é um ativo, porque ele tá gerando dinheiro. Para uma pessoa que só passeia no final de semana, é um passivo, ela tá gastando dinheiro. E ela virar as costas, deixa ir embora. Só que você deixe ela aí com a certeza que essa filha da puta nunca mais vai te encontrar no lugar que ela te deixou. Entendeu? Esse recado é para esses homens que são emocionados. Esses homens que ficam chorando aí, né? Achando que só existe uma mulher no mundo. Entendeu? Eu tô recebendo muitos comentários a respeito. Ah, a mulher me deixou, não sei como que vou viver. Vivendo. Você passou a vida inteira sem ela. Por que agora você tá nesse sofrimento? Gente, põe uma coisa na sua cabeça. A única mulher que merece uma lágrima caindo nos seus olhos é tua mãe, que te sustentou por 9 meses. Você entendeu? Mulher nenhuma merece não, porque a maioria são mal agradecida. Entendeu? Leva pra sua vida. Você tem que parar de dar atenção pra gente que merece o seu desprezo. Você tem que parar de dar ibope pra gente que nunca te levou a sério. A melhor coisa é você virar as costas e ir embora. Tem guerras que não vale a pena lutar. Tem batalhas que você só vai assistir Deus guerreando por você. Toda vez que Deus quiser te promover, Ele vai te ensinar a conviver aonde as cobras podem morder. Todas as vezes que Deus quiser fazer alguma coisa grande na sua vida, Ele vai te dar resiliência para dividir o mesmo espaço com pessoas que te odeiam, que não gostam de você, com cobras, com largatos, com pessoas que querem ver o seu mal. Mas isso é treinamento de Deus para o teu amadurecimento. Você vai entender aonde eu quero chegar. Toda vez que Deus quiser te exaltar, ali fazer uma liberação financeira, mudar você de casa, mudar você de emprego, te dar um novo carro, te dar um relacionamento, fazer o seu nome ficar estampado para as pessoas verem Jesus brilhando em você, Deus vai aumentar o nível da perseguição.
Deus vai levantar pessoas para te perseguir, Deus vai levantar pessoas para te caluniar, Deus vai levantar pessoas para tentar puxar o teu tapete, mas para a glória de Deus, nenhuma perseguição tem poder de nos parar, nenhuma perseguição tem poder de te deter. Deus não vai permitir que essa luta te pare, ao contrário, Ele vai usar essa luta para te aperfeiçoar em meio ao sofrimento, porque a Bíblia diz que o sofrimento é um meio que Deus usa para amadurecer a nossa fé. Você tem que assumir que foi você que quebrou sua vida financeira. Pastor, eu fui um mau gestor do meu dinheiro. Eu nunca me preocupei em guardar dinheiro, eu nunca me preocupei em fazer um fundo de reserva. Eu ganhei muito dinheiro, mas eu não guardei dinheiro nenhum. Eu não levei dízimo a sério, eu não levei oferta a sério, eu não levei investimento a sério. Eu não comprei um apartamento quando eu poderia ter comprado. Eu não guardei um dinheiro na conta quando eu poderia ter guardado. Eu gastei tudo que eu recebi ao longo da minha vida, eu não tenho nada. Você tem que assumir, eu fui um mau gestor do meu dinheiro. Porque quando eu estava na melhor fase da minha vida, eu não sou de gestão. Eu tentei vender uma imagem de rica na internet sem ser. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Aí o processo de cura vem quando você diz: Senhor, eu estou confessando, eu não fui o bom gestor, eu quebrei as tábuas da minha vida financeira. Os piores desertos da vida a gente atravessa sozinho, porque existem lugares onde ninguém consegue entrar com você. A cama de hospital é uma só, o caixão só tem espaço para uma pessoa. A cirurgia é você que enfrenta, o divórcio é você que assina, a madrugada da ansiedade é você quem chora, o luto é você quem sente, a dor, ela não aceita substitutos. As pessoas podem amar você, podem orar por você, podem chorar com você, mas elas não podem chorar por você. Existem desertos que não podem ser divididos, eles precisam ser atravessados. Mas o mais engraçado nos desertos que nós enfrentamos é que eles são extremamente solitários. Nós vamos ter que passar. Eu posso ter alguém ao meu lado naquele momento, eu posso ter alguém ali me amparando, me consolando, mas existem momentos do deserto que é só eu e Deus e mais ninguém. Sabe o que é mais difícil? É quando você precisa se fazer de ingênuo, mesmo sabendo de tudo. Você cumprimenta, você abraça, você trata bem, mas lá no fundo, você já percebeu as intenções daquela pessoa. Eu já passei por isso. Te cumprimentei, te abracei, te trouxe para minha mesa, mas ao mesmo tempo, eu já conhecia as suas intenções. Eu já tinha entendido que por trás do sorriso existia maldade. E sabe por que eu não reagi? Porque nem todo mundo merece uma explicação. Algumas pessoas só merecem distância. O silêncio, muitas vezes, não é sinal de que você não percebeu. É sinal de que você amadureceu. A vida ensina uma coisa: nem toda pessoa que senta à sua mesa está feliz por você. Algumas só querem descobrir o que existe sobre elas. Por isso, aprenda a observar mais do que ouvir, porque o caráter sempre aparece. Pode demorar, mas sempre aparece. Que Deus abençoe o teu dia. Palavras dói mais do que tapas, e tem palavras que a gente nunca pode dizer para ninguém. A Bíblia diz que palavras ferem e palavras curam. Da boca do tagarela sai uma espada, da boca de um homem sábio sai cura. Eu me lembro da história de um amigo que na fase da infância ele perguntou para o seu pai: pai, aonde eu nasci? E o pai disse, em um tom de brincadeira: eu te achei dentro de uma lata de lixo
debaixo do viaduto do chá. Era só uma brincadeira, mas o filho, ainda pequeno, tomou aquela palavra não como brincadeira, mas como verdade. 40 anos depois, ele se tornou um adulto com síndrome de rejeição, baixa estima, complexo de inferioridade, porque uma palavra que saiu da boca do pai conseguiu desprogramar a paternidade do filho. Tem palavras que doem mais do que tapa. Você é idiota, você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Quantas pessoas não cresceram ouvindo isso? Você nunca vai sair da lama, você nunca vai ser ninguém, você é pobre. Quem você pensa que é? Dói mais do que um tapa. Quem bate esquece, quem apanha não. Por isso o perdão é a asepsia de pessoas grandes. O que é o perdão? É você colocar para fora o lixo que jogaram em você. Então o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais sábio. Tem dias que a dor não bate na porta, ela derruba a casa. Você não está esperando, o telefone toca, acaba com o teu dia. Não é uma briga de casal, simplesmente é um acerto de contas. Quero divórcio. Não é um aperto financeiro que você fica um mês sem dinheiro e o outro mês você se reinventa. Você está correndo o risco de perder tudo. O carro quebra, o filho fica doente, a escola liga. Quem tem que te pagar não te paga, alguém te processa. Você vira notícia ruim na boca de todo mundo. Deus vai visitar você no pior cenário da sua vida. Você não vai sair traumatizado, você não vai sair um problemático, você não vai sair endividado, você não vai sair com problema. Você vai sair mais forte do que você entrou. Depois dessa traição ninguém te para. Depois desse divórcio ninguém te para. Depois dessa punhalada nas costas ninguém te segura. Deus vai te levantar com uma força tão grande que quando você sair dessa prova ninguém vai imaginar que você perdeu, que você foi traído, que você ficou doente, que você venceu um câncer, que você venceu um divórcio, que você venceu uma crise financeira, porque Deus vai fazer com que você saia dessa prova ileso. Às vezes a sua paz vai te custar o papel de vilão, porque quando você começa a dizer não, quem sempre se beneficiou do seu sim vai se incomodar. Quando você coloca limites, quem estava acostumado a ultrapassá-los vai te chamar de egoísta. Quando você escolhe não entrar na discussão, vão dizer que você está fugindo. Mas na verdade você está escolhendo maturidade. Nem todo mundo vai entender sua decisão de se preservar, de se calar. Alguns só estavam confortáveis enquanto você se sacrificava. A verdade é simples, quem não suporta seus limites nunca respeitou você, só tolerava enquanto era conveniente. Se para ter paz você precisa parecer vilão na história de alguém, tá tudo bem, porque é melhor ser mal interpretado por fora do que viver em guerra por dentro. Se a sua paz vai te custar o papel de vilão, tá tudo bem. Tem gente que é como galho seco na nossa vida. Precisa ser cortado imediatamente da nossa história, porque agem como parasitas existenciais. Consomem nossa alegria, nosso tempo e a nossa paz. Tem gente que você ama, mas é pior do que pernilongo. Só chupa o seu sangue, só está ao seu lado para tirar algum tipo de vantagem, mas não ajuda você em nada. A árvore que não é podada no tempo certo, ela gasta 80% da sua energia alimentando galhos que nunca darão frutos. Deus poda, porque existem pessoas que nos deixam cegas diante do que Deus tem para a nossa vida. Então Ele poda para a gente voltar a enxergar o que nós não estávamos enxergando. O primeiro lugar aonde Deus vai passar a tesoura e vai podar é os seus relacionamentos. Toda vez que você deixar de ser útil para alguém, você vai se tornar descartável. Vai ter pessoas na nossa caminhada que só vão estar com a gente por oportunidade. Enquanto você ajuda, enquanto você abre porta, enquanto você está estendendo a mão, eles te amam. Mas quando você está cansado, eles te esquecem. Tem gente que só te vê como escada para chegar aonde quer. Sobe em você, pisam em você, usam a sua influência, usam as suas conexões e quando alcançam um patamar que eles precisavam chegar, eles deixam você de lado. Quem sabe alguém não subiu nas suas costas também e depois que tirou tudo que podia tirar de você,
te deixou fraco no meio do caminho. Não espere tapinha nas costas de quem te ajudou. A maioria das pessoas só precisam das outras quando a ferida está aberta. Depois que a ferida está fechada, cicatrizada, o ser humano se torna descartável para o outro. A prova revela os falsos amigos. Já percebeu quando uma pessoa não consegue te atingir? Ela tenta manipular as pessoas ao seu redor. Quando o ataque direto não funciona, ela muda de tática. Começa a mudar o olhar dos outros sobre você, distorcendo fatos, inventando histórias e plantando dúvidas onde antes havia confiança. Esse tipo de gente é venenosa. Ela não quer apenas te ferir, quer te isolar, quer te ver sozinho, sem apoio, sem voz, porque é mais fácil destruir quem está desacreditado. Mas escuta, você não precisa responder. Quem vive de intriga morre de vergonha. E quem precisa manipular para vencer, já perdeu. O tempo revela que a verdade sempre volta trazendo justiça e restauração. E quando Deus decide te justificar, quem tentou mudar a versão a seu respeito vai ter que assistir à exaltação, e ela é pública. Não se contamine. Continue, não pare, continue sendo você. A verdade vai aparecer e quem te levantou não vai deixar você cair. Que Deus abençoe o teu dia. Há pessoas que vão permanecer no teu coração, mas não na tua vida. Há pessoas que a gente nunca esquece. Elas passam pela nossa história e deixam marcas que o tempo não apaga. Algumas foram amor, outras foram quase. Algumas chegaram quando a gente mais precisava e outras foram embora quando a gente mais queria que ficassem. Mas o que é real precisa ser dito. Nem todo mundo que a gente ama vai ficar. E isso não é falta de amor, às vezes é falta de carinho mesmo, de sintonia, de tempo certo, de maturidade. Tem gente que a gente ama muito, mas não dá certo. Briga demais, dói demais, desgasta demais. E chega uma hora em que a gente precisa escolher entre continuar insistindo ou se preservar. O mais difícil é aceitar que alguém pode continuar no nosso coração mesmo estando longe da nossa vida. Você pensa na pessoa, sente saudade, lembra nos momentos bons e ainda assim sabe que não dá para voltar ou conviver, sabe que não dá para reviver. Porque quando algo nos faz mais mal do que bem, o amor não é suficiente para segurar. E tá tudo bem guardar um carinho, tá tudo bem lembrar e sorrir com o coração apertado. Só não dá para viver preso no que já foi. Tem gente que só serve para ser lembrança, bonita, intensa, mas lembrança. E isso também é amor, amor que a gente aprendeu a deixar ir. Deus abençoe a tua vida. Se a vida é um livro, por que você está preso apenas a uma página da história? É um ciclo de dor, um relacionamento que te adoeceu, há uma porta que se fechou. Para de fazer peregrinação nas suas dores. Eu não consigo colocar um ponto final em nada. Talvez por isso que a sua vida está travada. A vida é feita de ciclos. Existe tempo de plantar, mas existe tempo de colher o que se plantou. Você precisa aprender a dizer adeus. Existem coisas que já não existem mais, porque foi o próprio Deus quem as sepultou na sua vida. O que passou, passou. O que ficou, ficou. O que perdeu, perdeu. O que foi sepultado, foi sepultado. Se Deus permitir um ciclo se encerrar na sua vida, é porque novos ciclos vão começar a acontecer.